Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, nós então celebramos com toda a igreja a memória de São Jerônimo, aquele que foi responsável então em traduzir a Bíblia, do hebraico para o latim, para que ela pudesse chegar aos nossos corações. E a liturgia de hoje então propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e sentando-se sobre a cinza. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Até o inferno será rebaixada. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos então chegando ao final desse mês de setembro, onde então a igreja nos convida a nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus. Tamanha riqueza que tem reservada para cada um de nós e que muitas vezes é desprezada em nossas vidas por muitas pessoas. Então nós não queremos então encerrar essa aproximação da palavra de Deus, mas dar continuidade para que nós possamos então, como dizia São Jerônimo, conhecer o Cristo que está presente aqui na sua palavra. E para isso, a liturgia de hoje então chama atenção e, de maneira especial, Jesus no Evangelho, ele fala de maneira incisiva contra a cidade de Corazim e Betsaida. Por quê? Ora, Jesus está passando pelas pessoas, pela cidade, anunciando, realizando ali prodígios, curas, milagres. Só que essas cidades não se voltam a olhar para aquilo que está acontecendo. E com isso, Jesus passa desapercebido por as cidades. E é por isso que ele chama atenção. E olhando a nossa realidade nos dias de hoje, meus irmãos, hoje não é diferente. Quantas bênçãos e graças Deus realiza na vida de cada um de nós. Só que muitas vezes Deus passa desapercebido na nossa vida. Não conseguimos enxergar isso como uma ação de Deus intervindo na história para poder transformar a humanidade. O mundo de hoje é um mundo, então, que muito tem evoluído nesse quesito, da tecnologia, da ciência e tantos meios, até do conhecimento, da questão da globalização, da comunicação. O mundo tem evoluído e muito. Só que é uma pena que, enquanto isso, o ser humano está regredindo. Ele não evolui, não acompanha esse processo. E tudo isso porque deixam-se guiar pelas coisas que o mundo nos apresenta, ou seja, essas tecnologias. É claro que são benéficas, mas ela também pode nos prejudicar se nós colocarmos ela no centro da nossa vida. Por exemplo, a questão de comunicação nos dias de hoje. Até mesmo dentro da própria casa, o marido, para poder comunicar com a esposa e vice-versa, vai se comunicar como? Conversando, fitando os olhos um no outro? Não. É através ali, dos WhatsApp, dos grupos, enfim. Está se perdendo aquilo que é necessário para a nossa vida. Esse olhar, esse sentimento de um para com o outro. Então esse é só um exemplo, mas vários setores da nossa vida estão passando por isso. E Jesus então nos chama atenção também para que nós possamos então observar se de fato nós estamos enxergando a presença dele no meio de nós. São Jerônimo, repetindo mais uma vez, vai dizer que desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo. Então, se nós queremos conhecer o Cristo, precisamos mergulhar na sua palavra. E assim, Jesus continua dizendo, olha, se nessas cidades fossem então feitos milagres, com certeza já teriam se arrependido, já teriam bebido da graça, já teriam se transformado, já teriam alcançado, aquilo que Deus tem a ofertar para cada um de nós, que sempre é o melhor. E aí ele segue também dizendo, olha, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós, e tu, Cafarnaum, ou seja,
não conseguimos enxergar e principalmente acolher a palavra de Deus que vem falar aos nossos corações, nortear a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos passos. E é interessante porque muitas vezes somente vamos buscar resposta quando estamos, passando por uma dificuldade, uma adversidade na nossa vida. A primeira leitura de hoje do livro de Jó, nós temos então Jó que está passando por um período, como São João da Cruz dizia, essa noite escura, esse deserto, essa aridez, porque ele tenta falar com Deus e não encontra resposta. Não encontra resposta dos amigos, da família que sobrou, não encontra ali resposta de ninguém, diálogo com ninguém. E ele se sente menosprezado. Então, Deus hoje, na primeira leitura, fala, responde a Jó. Por acaso você não percebe a minha ação nas coisas, na natureza, nos animais? Tudo isso, quem criou foi quem? Foi o ser humano? Não. Fui eu que criei. E é muito bonito a gente perceber isso, que Deus se faz presente e se revela também nas coisas, da natureza, nos pássaros, mas também nas situações da nossa vida. Muitas vezes passamos por situações de dificuldade e não conseguimos enxergar além daqueles problemas, da dificuldade. Enxergar que tudo aquilo tem um paraquê na nossa vida. E Jó foi então ali conseguindo captar, perceber que tudo isso tem um paraquê na vida dele. E que ele estava então aberto para acolher o tempo oportuno de Deus lhe dar a resposta para aquilo que então ele necessita de resposta. Diante das suas indagações, dúvidas, incertezas. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, ao celebrarmos hoje a festa, o dia da Bíblia, que nós possamos então nos aproveitar dessa fonte riquíssima que Deus fala aos nossos corações, mas é preciso buscar, permitir Ele falar, para que assim possamos encontrar as respostas necessárias para a nossa vida, para que assim não possamos dar cabeçadas no mundo, porque estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus e é o melhor para mim, eu creio nisso, e eu vou em busca, eu vou me lançar, eu vou me permitir guiar por Deus. E assim, com certeza, nos tornaremos mais humanos, mais felizes, e que nós possamos, então, pedir a intercessão, também contar com a intercessão de São Jerônimo, para que nós possamos também traduzir essa palavra para a nossa vida, em nossas atitudes. E assim, com certeza, meus queridos amados irmãos, seremos felizes plenamente, vivendo e fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal. Ajude-me a evangelizar, compartilhe e divulgue esses vídeos, O nosso canal também, para que nós possamos cada vez mais crescer e levar a palavra de Deus. Deixe também o seu like, para que o canal também cresça, Para que crescendo ele apareça. E não a gente, nós não somos nada, somos instrumentos na mão de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero e conto com você.